Olá, boa noite. Como estão? Espero que esteja toda a gente muito bem. Então aqui estamos nós, mais uma vez, para a nossa jornada de oração, para, se assim o entendermos, e vamos entender, iniciarmos a nossa semana. Iniciarmos a nossa semana com muito amor e muita gratidão. Vamos lá, então? Ok? Tudo muito bem consertadinho, não sei, mas acho que havia de estar. Vamos lá ver. Então, podem-me dizer como é que têm passado? Podem-me dizer como estão? Se está tudo bem? Mário Henriques, como estás? Boa noite, Maria Edith. Boa noite, beijinhos. Nélia Ferreira, boa noite, abraços de luz. Ana Paula, boa noite, meu querido, abraços. Zé Almeida, boa noite. Olá, Dete Margarida, então o que é que fizeste hoje? Boa noite, Dete Margarida. O que é que fizeste hoje? Foi alguma coisa? Boa. Alcira Santos e Cláudia Marina, boa noite a todos, beijinhos. Boa noite e abraços de luz. Graziela Calado, boa noite, saúde, paz, luz. Rosária Santos também, boa noite, saúde, fraterno, paz, luz. Então como é que vão todos os meus amigos e as minhas amigas? Os homens e as mulheres deste planeta, como é que vai tudo hoje? Vai tudo bem? Estás melhor? Um bocadito. Assim, um bocadito. Então, um bocadito. Teresa Simões, boa noite, beijinhos. Então, o que é que tu fizeste hoje, Dete? Abel Cine Henriques, olá, boa noite, Fernanda, amor e gratidão. Luz para todos. Ana Paula, como te sentes? Mais ou menos. Maria Coutinho, boa noite a todos, um abraço fraterno. Boa noite a todos. Um abraço fraterno. Boa noite, abraço fraterno, Túlia. Hoje nada. Hoje não fizeste nada, filho. Tá bem. Fábio Cordeiro, boa noite e boa semana também. Para ti, Luís Silva, boa noite. Forte abraço para todos aí de baixo. Teresa Neto, boa noite. Amor e gratidão. Então, o que é feito de cada um de vocês? Está tudo bem? Passaram bem o fim de semana? Estão disponíveis, então, para passarem também bem a semana toda? Tudo bem, e o Fernando? O Fernando também vai, mais ou menos. Olá, boa noite para todos, beijinhos. Diz a Conceição Ribeiro, claro. Susana Roque, boa noite. Susana Roque. Então, Fátima Saraiva, boa noite a todos, abraço e gratidão. Muito abraço, muita gratidão. Iris Ferreira, lá. E depois quer dizer que Iris Ferreira não vai bem. Rui Carvalho, boa noite, um abraço de luz. E para todos. Joaquim Bastos, boa noite. Fátima Saraiva, boa noite. Então, está tudo bem, não está? Alguns não estão nem por isso, outros estão mais ou menos, mas vai tudo indo dentro de um determinado campo. Mónica Gomes, boa noite. Boa noite, Mónica.
Então, bem dispostos para recomeçarmos, para começarmos mais uma semana de trabalho. Helena Reis, boa noite, tudo bem? Já anda melhor com os óculos, ainda não estou assim muito bem. Filipe Guedes, bom dia, Sr. Fernando, bom dia, Filipe Guedes. Dormiste durante a tarde para ser bom dia? Ainda bem que dormistes, porque assim já podes trabalhar a fazer o pãozinho. Não fazem bolos para aí, Filipe Guedes? Que tudo também te corra bem, Filipe Guedes. Só fazes pão, não fazes bolos. Não respondeste, Filipe. Sérgio Parente, desejamos a todos uma boa semana de ótima energia, alegria e tranquilidade. Estamos a introduzir agora. Estás a introduzir o quê, Filipe Guedes? Os bolos? Olá, boa noite, Fátima Beijoco. Que te parece a ideia? Acho bem, já deviam ter feito bolos. Só pão também não dá. Temos de também fazer bolos. Então, olha, se estão a introduzir agora os bolos, faz lá um bolo e manda-me pelo correio. Assim, o primeiro bolo, para ver como é que ele chega cá. Cátia Martins, boa noite a todos, diz ela. A ver se com os bolos isto vai para a frente, Fernando. Vai, mandas o primeiro bolo que fizerem para aqui. Sabes a minha morada. Encaixota-lo todo muito bem. Mandas no expresso. No correio expresso. Ele ainda chega cá bom para se comer. Até é uma maneira engraçada. Graciete, como está? E o seu marido e os seus filhos, está tudo bem, Graciete? Estão todos bem? Ótimo. Nós queremos é que todos estejam bem. Então está tudo indo mais ou menos, não é? Assim é bom. Todos mais ou menos. Peço a todos uma força para esta noite de trabalho. E eu peço a todos uma força para esta semana. Anselmo, boa noite. Já fizeste os bolos para vender amanhã? Já? Manuel Murta, boa noite. E então, fizeste os bolos? Fizeste os bolos para amanhã?
Tá bom? Muito bem. Estamos todos muito bem, não estamos? Já estamos todos bem? Já estou em casa, já tenho tudo orientado. E vais começar a trabalhar quando? Tudo orientado, já em casa. Já podes descansar. Já tens tudo orientado para começar a cozer às 5 horas da manhã, não é? Muito bem. Por onde é que chove? Tem chovido por aí, sim. Pois, mas às 5 horas da manhã a minha padaria já tem o pão feito, já tem tudo feito e começa a distribuição até ao meio-dia. Então, por isso é que temos de estar todos muito concentrados para conseguirmos fazer as coisas que temos que fazer. Tá bom? Então vamos reiniciar a nossa semana para que esta semana seja melhor para cada um de nós. A essa hora ainda não estou na cama. Não estás na cama. Pois não, então não distribui o pão na cama. Eu tenho que ir para a rua distribuí-lo. E ainda tenho que andar uns bons quilómetros de carro. Depois pegar no carro da distribuição e distribuir por tudo quanto é sítio. Temos de ter força, coragem, determinação para podermos fazer as coisas e para, de alguma forma, conseguirmos fazer o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia esta semana, com muita dignidade e muito respeito e alguma gratidão para que, mesmo que não sejamos bem pagos, para que realmente façamos o nosso trabalho e possamos, de alguma forma, sermos realmente recompensados noutros níveis para podermos, na verdade, ter uma semana melhor de trabalho do que esta, do que a outra que tivemos. Boa noite a todos, beijinhos, irmão Fernando, de saúde. Saúde para si e graça a dias também. Nós temos que pensar seriamente como conseguimos nos comportar de modo a que possamos ter momentos de maior felicidade e de maior amor e para que todos nós possamos ter uma semana muito cheia, tranquila e sabermos viver a vida com muita harmonia e muita tranquilidade. E que possamos nós realmente ser os amigos verdadeiros de nós próprios, também é importante. Que possamos ser amigos verdadeiros de nós próprios e que possamos de alguma forma, mas de alguma forma contribuir para que os outros também possam ser amigos de si próprios. Para que assim possamos, de alguma forma, todos nós, contribuir para o bem de toda a humanidade e contribuir para o bem dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que estão mais carentes, daqueles que de alguma forma também estão mais adoentados e daqueles que precisam de força, de coragem, de determinação para
conseguirem ultrapassar os seus próprios obstáculos, a sua própria vida. A vida em harmonia, em calma e em tranquilidade. E em tranquilidade, não é intranquilidade, é tranquilidade. E que possamos nós sermos os amigos verdadeiros de nós próprios. Porque ao sermos amigos verdadeiros, de nós próprios, nós depois conseguimos perceber e compreender a amizade de verdade e conseguimos depois também ser amigos verdadeiros de outras pessoas que estejam na mesma linha de desenvolvimento e de evolução que nós. Possamos então criar as empatias necessárias. Nunca nos podemos esquecer, de forma alguma, nenhum de nós deve esquecer isso, de forma alguma, que na verdade nós precisamos todos uns dos outros, uns de uma forma e outros de outra. Então, se precisamos uns dos outros, também temos que passar a ter uma maior calma, uma maior serenidade, uma maior tranquilidade quando verificamos todos os conflitos e todas as coisas em desordem que estão à nossa volta, para podermos ter a singeleza e a sinceridade para connosco de conseguirmos resolver todos esses problemas, todas essas questões, quer nossas, quer da sociedade. E isso é ser inteligente, é ser ser humano, é ser ser humano encarnado. Hilda Alves, boa noite. Anda bem, Hilda Alves, já está melhorzinha. Luana Santos, boa noite. Está melhor, Hilda Alves. Nós não temos esquecido de si, mas gostaria de saber se está indo melhor. Então, também, sendo assim, em tratamento estou um pouco melhor hoje. Hoje, quer dizer que ontem não estava. Então amanhã também tenho que estar um pouco melhor. Mas ainda falta muitos tratamentos, Hilda. Boa noite, Ana Cristina Marlene Cordeiro, boa noite. Então, que nós também saibamos a reconhecer em todos os nossos atos, aqueles atos que nos podem levar, faltam 4. Mas depois fica melhor, fica bem, depois dos 4. Espero que sim, não é? Para fazer tanto sacrifício, acho que devia ficar melhor, muito melhor. Então, que saibamos observar bem os nossos atos para que os nossos atos provoquem ações realmente de progresso, ações evolutivas e que nós próprios possamos usufruir dessas ações no sentido positivo e de crescimento coletivo também e de alguma forma nós possamos encontrar aquilo que procuramos, mesmo às vezes não tendo consciência do que estamos a procurar. Mas nós vivemos a vida sempre com a noção exata de que procuramos qualquer coisa. Vamos ver, não sei, espero bem que sim, que isto se controle e não avance. Então nós também vamos ver, Hilda Alves, vá. Fernanda Aquino, estás aí bem onde estás? Correu tudo bem? A viagem, as coisas, está tudo bem contigo? E com os teus filhos? E com os teus netos? Que as nossas ações possam sempre ser ações que possam levar-nos a nós também. Levar-nos a nós a uma evolução. E fazer de nós realmente uns homens de verdade. Ou seja, nós mostrarmos a nós próprios que somos uns homens de verdade. Por isso nós não podemos facilitar nas pequenas coisas, nem nas pequenas coisas, nem podemos facilitar, nem nas pequenas coisas,
nem facilitar nos desconcertos que temos. Ainda não viste o teu filho, mas é para ver, está bem? Já lá tu vês. E se estás com ele um pouco. E então nós precisamos mesmo de alguma forma, não facilitarmos o conflito em si, o desequilíbrio em si, não facilitarmos as demandas negativas em si, mas sim estarmos sempre atentos, em consciência e com consciência, de que nós somos capazes, de que nós conseguimos, que somos capazes e que conseguimos. E que nós teremos a paz necessária para conseguirmos realizar e alcançar os nossos objetivos. Como eu disse anteriormente, os nossos objetivos às vezes nós não sabemos muito bem qual eles são. Nós vamos descobrindo os nossos objetivos conforme vamos caminhando na vida. É isso mesmo, que as nossas ações nos libertem das imperfeições e nos façam avançar rumo ao equilíbrio. Muito bem. A Hilda Alves sabe lidar sempre o seu jeito de mestra. E acho que sim. Então, porque no fundo, quando estamos por cá ou quando nascemos, o objetivo é cada vez evoluirmos mais, crescermos. Andreia Monteiro, boa noite para todos, beijinhos para todos aí de casa, espero que esteja tudo bem. Que está, certamente, não é? Tem de estar. Então, nós temos que procurar bem em nós, porque às vezes nós dizemos, mas eu tenho este objetivo, tenho aquele outro. E é para conseguir alcançar aquele objetivo, é assim, nós temos que ver se os nossos objetivos são alcançáveis, porque às vezes a nossa mente cria objetivos que são inalcançáveis e nós perdemos muita energia e muito tempo com esses objetivos que são inalcançáveis. Por isso temos que ter uma grande consciência, temos que ter uma consciência maior para que os nossos objetivos sejam sempre alcançáveis. E nós nascemos com essa finalidade, é para conseguir, mesmo sem ter consciência, uma consciência plena dos objetivos, temos uma consciência inconsciente deles e que vai sendo transmitida para a consciência nossa. Então, mesmo nós não temos essa consciência, nós nascemos de algum... Está bem, Andréia Monteiro, cá o espero, a ele e a ela. Então nós nascemos com objetivos muito firmados e que são objetivos que são alcançáveis, porque nós não, quando nós escolhemos o mapa da nossa vida, ou desenhamos antes de virmos o mapa da nossa vida, nós sabemos muito bem que podemos alcançar todos aqueles objetivos. Evidentemente, com o nascimento, nós esquecemos toda a nossa espiritualidade, por isso existem duas espiritualidades, que é a material e a espiritual. Geralmente a espiritual é esquecida e a material é desenvolvida. E com o tempo e com o amadurecimento e com o crescimento, nós vamos tendo noção da nossa espiritualidade espiritual. E é aí que começam as coisas a terem... a terem um propósito. É aí que nós começamos a ter a noção do propósito da nossa vida. Porque muitas vezes nós não temos consciência de qual é o propósito da nossa vida. As pessoas às vezes é que criam situações e quase parece que sabem quais são os seus propósitos, mas depois de analisar, nós percebemos que há propósitos que não estão de acordo com a nossa evolução, ou seja, são inatingíveis porque nós ainda não estamos naquele patamar e nós precisamos estar naquele patamar para ser atingíveis. Por isso é que nós temos que ter sempre uma certa serenidade, uma certa calma, às vezes a retirarmos-nos para o silêncio para podermos perceber de alguma forma se estamos no patamar certo, para podermos perceber de alguma forma se estamos a nos impulsionar, porque nós não podemos estar à espera que os outros nos impulsionem, temos que ser nós próprios a nos impulsionarmos para realmente nós resolvermos os nossos problemas
no dia a dia e durante toda a nossa vida. Evidentemente que há pessoas, não é? E seres humanos seres humanos, pessoas, mas os seres humanos que às vezes, mesmo em humanos, se conseguem tornar em divinos porque conseguem, através da bondade, criar à sua volta, espalhar à sua volta uma energia bastante ativa que faz com que muitos problemas à sua volta e muitos problemas dos outros sejam observados de outra forma, vistos de outra forma e ter uma visão sobre eles próprios que conduzem mais rapidamente à evolução do nosso eu e do nosso eu e do eu de todos nós. E isso é importante. Porque nós, cada vez que estamos a fazer alguma coisa para a nossa própria evolução, nunca nos podemos esquecer que também estamos a colaborar com a evolução de todos aqueles que, por menos, que nos rodeiam e de todos aqueles que estão mais a longe. Porque isto é como uma onda vibratória. Começa-se num ponto, a onda começa a avançar e atinge uma grande dimensão. É aí que se dá a evolução da própria humanidade. Por isso é que alguém precisa de começar e quão importante é alguém começar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas uma pessoa não faz a diferença. Uma pessoa pode fazer toda a diferença, uma pessoa pode fazer toda a diferença para o bem ou para o mal, por causa das ondas vibratórias. E as pessoas esquecem-se disso. Porque basta eu iniciar uma onda vibratória, ela ser alimentada por todos aqueles que me rodeiam, e depois por todos aqueles que rodeiam esses mesmos que me rodeiam, e ela vai se espalhar por uma grande dimensão, e ao espalhar-se por uma grande dimensão, essa onda vibratória atuará então em muitos homens, em muitas mulheres, em muitas crianças, na própria humanidade. E portanto um homem faz toda a diferença. Portanto, quando nós perdemos aos nossos olhos e aos nossos sentidos, alguém faz uma grande diferença quando perdemos. Por isso é que nós temos que cultivar sempre a nossa continuidade. Quando deixamos de ter continuidade a nível material, existe a continuidade espiritual. A vida continua para além da morte. E é por isso que as ondas vibratórias se vão firmando, se vão crescendo, se vão desenvolvendo e vão atuando então na própria humanidade e acabam muitas vezes por atuarem já não na espiritualidade humana, mas na espiritualidade dos seres espirituais. Porque nós, ao sairmos do nosso corpo, tornamos-nos seres espirituais, já não somos seres humanos encarnados. Somos seres espirituais, seres desencarnados. E aí nós podemos fazer muito mais do que alguma vez poderíamos fazer se tudo terminasse no momento exato em que nós nos separamos do nosso corpo. É interessante às vezes a refletir sobre estas situações, porque cada um que refletir, seja sobre que assunto e sobre essas situações, vai descobrir coisas novas, vai entender coisas novas, vai aprender e vai compreender coisas novas. Isso é o interessante, porque isso é pedra basilar da nossa construção humana e espiritual. E isso é muito importante e às vezes nós não valorizamos esse facto. E nós temos que aprender a valorizar esses factos, porque esses são as nossas pedras basilares. São como se fossem as estruturas internas e profundas da nossa casa. E isso é importante. Quer queiramos, quer não, todos esses pontos são importantes.
Nós às vezes temos uma tendência natural, que é perfeitamente natural, de procurar muito fora de nós aquilo que está no nosso interior. Nós somos co-criadores com a própria criação. E nunca nos podemos esquecer do nosso papel de co-criadores, de sermos também criadores. E por isso, todos os dias da nossa vida, nós podemos criar. Criar em vários aspectos, mas criar no sentido da construção e nunca no sentido da destruição. Quando nos vemos envolvidos da própria destruição, porque fomos envolvidos por descuido, por distração, ou então por intenção de outros, nós devemos fazer tudo o que nos for possível, quer sozinhos, quer com o auxílio de alguém, para podermos sair daquela situação, porque essa situação vai desgastar todo o nosso campo energético pessoal e vai fazer com que nós ficamos muito mais frágeis e vai fazer com que nós não nos conseguimos entender, não nos conseguimos entender connosco. E ao não nos conseguirmos entender connosco, nós nunca nos vamos conseguir entender com mais ninguém. Às vezes nós queremos forçar situações. Claro que temos que fazer imenso cuidado, temos que ter consciência. Mas queremos forçar para quê? Para que aconteçam mais depressa. É porque se for para isso, se for para acontecer mais depressa, não vale a pena forçar. Porque as coisas quando acontecem depressa demais, acontece também mais rapidamente o desequilíbrio, a guerra. Quando as coisas vão ao seu próprio ritmo, já não há afinidade e não há o risco de cairmos no desequilíbrio e na guerra pessoal e na guerra interpessoal. Por isso, há que sermos conscientes, de alguma forma, da nossa presença aqui e da nossa presença no dia-a-dia. A nossa presença é importante e há que não subestimar a nossa presença. Às vezes nós somos pouco otimistas e muitas vezes temos uma baixa autoestima, provocado muitas vezes pelo medo de não conseguirmos chegar lá, que é coisa que não devemos ter, porque nós acabamos por sempre chegar lá. Numa altura da nossa vida nós vamos chegar lá, àquele ponto. Por isso, precisamos de nos esforçar de alguma forma para sairmos sempre dos pontos de desequilíbrio e para não estarmos envolvidos com esses pontos de desequilíbrio. Precisamos ser o homem sábio que está na Terra. E todos nós, não é preciso muita coisa para ser o homem sábio que está na Terra. Quando eu digo homem é a mulher, claro. Evidentemente, todos os seres humanos. E também, muitas vezes, nos cansamos. Cansamos-se muito. Porque, às vezes, nos desiludimos com a própria vida. E os acontecimentos da própria vida nos fazem desiludir com ela. E isso é também uma pedra basilar que nós temos que tratar. Não podemos deixar os outros tratar. Tem que ser nós próprios a tratarmos. E porquê é que temos que ser nós próprios a tratar? Porque é algo que nos diz respeito. É algo que nos leva a um ponto de maior evolução, a um ponto de maior paz, a um ponto de maior tranquilidade. E nós precisamos. É por isso, por esse facto, que a oração passa a ter tem sempre uma importância, e a oração está estudada a nível científico, o poder da oração está estudado. Antigamente não, mas está estudado. Alguns cientistas, alguns homens da ciência se preocuparam e fizeram um monte de experiências com um monte de pessoas, chegaram à conclusão que o poder da oração é real, não é uma coisa irreal. Utilizando a oração para si próprio e utilizando a oração em prol dos outros, que dá imenso resultado. E aí está, para que nós nunca possamos subestimar o poder da oração. Ainda mais, o importante é que nós
não tenhamos medo de orar, porque nós pensamos que orar é rezar, nós pensamos que orar é o facto de termos assim palavras certas e não. Orar é conversar com o desconhecido, conversar connosco próprios. Então as palavras saem do nosso coração, da nossa mente e da nossa essência. Podem nem fazer sentido para mais ninguém, tem que fazer sentido, é para nós. Então na oração, vence a oração, que realmente em nós vem da nossa essência, do nosso coração e vem de nós próprios, não é da oração feita, não é da oração, não é como rezar. A oração é algo que é muito eficaz e é por isso que eu peço a todos sempre para orarem uns pelos outros e para orarem por vós próprios, assim como eu faço. Porque a oração é uma arma poderosa que nós temos. E se nós a cultivarmos diariamente, chega a uma determinada época da vida que não precisamos de nos concentrarmos tanto ou de nos focalizarmos tanto, basta apenas começarmos a nossa oração através de uma conversa individual que se tornará numa conversa coletiva a nível energético. E aí sim, a oração terá a sua força estrondosa e, sem sombra de dúvidas, a oração passa a ser o que vai reparar o que está estragado, o que vai equilibrar o que está desequilibrado e o que vai acender a luz na imensa escuridão da própria vida. Por isso é que é muito importante. Também é a oração, pois faz com que nós estejamos melhores no nosso campo da nossa própria vida. É muito importante tratarmos dos pontos importantes da nossa vida. E os pontos importantes é a nossa base. Nós temos que saber como está a nossa base e não podemos subestimar a base. Também nunca deveríamos, infelizmente às vezes fazemos, subestimar a nossa força, subestimar a nossa visão, subestimar a nossa compreensão e alimentar o nosso medo. Isso é que nós devemos ter consciência e compreendermos quando estamos a alimentar o nosso medo, porque isso faz com que nos ataquem. Forças antagónicas às nossas vão nos atacar, quer queiramos, quer não, nesse momento. Porque nós, estando em fragilidade, nós estamos em ligação, estamos conectados. De uma maneira subtil, é verdade, e não deixa de ser verdade, mas estamos. E se estamos, as coisas começam a descambar. E nós precisamos de as consertar, de qualquer forma. E depois isto, na questão da evolução, cada um tem um ponto de vista. E nós temos que entender os pontos de vista de todos para que também o nosso ponto de vista possa ser entendido. Para haver um bom diálogo, o melhor que pode acontecer é todos os pontos de vista serem discutidos, serem analisados e depois então partir-se para a prática. Aí conseguimos um bom diálogo. Portanto, nunca repudiar os pontos de vista, mas discuti-los, conversar sobre eles. Pondo hipóteses, agir, podemos, através das hipóteses, chegar a uma verdade relativa que vai atingir o campo magnético, psíquico, espiritual e material, todos aqueles que estão envolvidos. Porque quanto mais nós fazemos a negação ao outro, mais força lhe estamos a dar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negar sem escutar, sem percebermos o que está a conversar, sem percebermos o que se está a fazer, sem percebermos o que está-se a passar. É muito importante nós percebermos o que se está a passar. Isso é mesmo muito importante. Eu penso que nós, se quisermos, penso e sinto isso, que se nós quisermos,
Nós temos dias tristes, temos dias em que somos frágeis, mas teremos muito mais dias de alegria, de uma determinada felicidade, de uma determinada paz e bem-estar, e temos muito mais dias de forças se nós, então, cuidarmos corretamente de nós próprios, das nossas bases, daquilo que nos sustém, daquilo que faz com que a vida vibre, a vibração da própria vida esteja sempre connosco. Portanto, eu se estiver em cima de uma ponta, eu tenho que perceber os pilares da ponte, tenho que perceber a própria ponte para que ela não caia e para que eu não caia também. Então eu tenho que dar importância à água que passa debaixo da ponte se não está a deteriorar os próprios pilares e se a ponte assim não vai cair, porque se a ponte cair, nós também caímos. Isso é importante, tá bom? E acho que pela reflexão ficamos por aqui. Vamos fazer a oração do dia de hoje. E a oração do dia de hoje é muito simples. Invoco todos os amigos espirituais para que todos nós sejamos envolvidos na luz do esclarecimento, da sabedoria e da energia da bondade, para que todos nós de alguma forma possamos sentir o nosso eu superior em nós, na nossa consciência e no nosso coração, para que todos nós saibamos o caminho que temos que percorrer e para que todos nós sejamos unidos uns aos outros através da fraternidade, da igualdade e, sobretudo, para que todos nós possamos ter o sentido certo da nossa própria liberdade. Bons amigos espirituais, a Terra precisa de vós, é por isso que vós sois os seres espirituais mais perto de nós. Nós precisamos e a Terra precisa. Nós precisamos do vosso abraço, do vosso envolvimento em nós e nós precisamos nos envolver convosco. Nós precisamos que o amor flua do nosso interior para o nosso exterior, para que também possa fluir o vosso amor para o nosso interior. E assim nós sejamos sempre muito mais fortificados e tenhamos uma maior força e um maior entendimento da própria vida e das coisas da própria vida. Que saibamos, de alguma forma, ser sábios. Sábios, mas sábios de verdade. Não só sábios por sermos sábios. Que tenhamos a certeza que a nossa sabedoria e o nosso conhecimento é proveitoso para nós próprios e é proveitoso para todos aqueles que nos rodeiam, para que possamos todos em paz criar as grandes ondas vibratórias que alcançam dimensões espetaculares e que de alguma forma vão fazer com que o conjunto todo vá crescendo ao seu próprio ritmo, vá evoluindo ao seu próprio ritmo, vá atingindo os objetivos ao seu próprio ritmo, uma vez que cada um de nós tem objetivos muito próprios. E quando não nos lembramos desses objetivos, aí vos invocamos e vos agradecemos o vosso auxílio para que tenhamos a lembrança, pelo menos subtil, de todos esses objetivos e que era para podermos chegar lá. Também não queremos esquecer, de alguma forma, todos aqueles que já não estão neste planeta Terra, mas por alguma razão se perderam e os seus familiares terrenos ficaram. Nós pedimos a vossa intervenção junto de uns e de outros para haver um maior equilíbrio, assim como pedimos a vossa intervenção para que aqueles que comandam o mundo saibam o comandar e utilizem as armas do amor, da compreensão sobretudo e do interesse não individual, mas do interesse coletivo, porque aí o interesse individual nunca se poderá sobrepor ao interesse coletivo. E que possamos viver em harmonia na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade, no nosso país. E assim como
os nossos fraternais irmãos possam também viver na sua aldeia, na sua vila, na sua cidade e no seu país. Que o mundo se torne, através da ação co-criadora do próprio homem, se torne um mundo melhor, porque só assim se tornará um mundo melhor. Mas nunca dispensamos a vossa intervenção energética, a vossa intervenção subtil e a vossa intervenção tão real, que muitas vezes tentamos em subestimar e muitas vezes tentamos em desacreditar. Sobretudo, nós agradecemos ao universo, à terra, aos homens, às mulheres e às crianças. E agradecemos profundamente ao subjetivo e ao grande amor, ao amor mais puro de todo o amor, e agradecemos à energia mais forte de todas as energias. Que os nossos corpos possam ser abençoados, até pela própria energia do Sol, da Terra e pela forte energia da grande espiritualidade. E que nossas casas de nossos corpos também possam ser abençoados, assim como os nossos familiares, assim como aqueles que se encontram em situações extremamente delicadas, que não compreendendo as suas próprias situações, precisam do nosso auxílio sincero, altruísta e, sobretudo, humilde e verdadeiro. Desde já, nós, em conjunto, agradecemos a vossa intervenção, agradecemos à humanidade, agradecemos à Terra e ao Universo, e agradecemos a todos os seres inanimados e animados e a todos os seres espirituais. A nossa singela gratidão e o nosso singelo amor. Nós queremos que assim é, sempre que haja alguém nesta terra que queira que assim seja. A nossa simples, mas sentida gratidão. Bem-aja. E pronto. Dou por terminada esta nossa jornada de oração de domingo 16 de outubro de 2022, início de semana, e que seja um início de semana maravilhoso para todos vós, para mim e para o mundo. Bem-aja a todos, que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Um bom início de semana para todos. Até amanhã. E cá nos encontramos amanhã ou terça, ok? Bem-aja a todos. Um abraço fraterno. A minha imensa gratidão para convosco e para com o todo.